trilhar. Queridos amigos, abram as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, e vamos começar no capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. E vamos ver que no tempo da igreja inicial, também conhecida como igreja primitiva, esta palavra primitiva hoje tem uma outra conotação. Às vezes quando se dizem algo primitivo é algo que está muito atrasado, pouco desenvolvido. Não, primitivo quer dizer que é a primeira. Também tem esse significado. Portanto, a igreja primitiva é a igreja inicial, a igreja dos princípios, a igreja dos primórdios. E ao contrário do que às vezes nós possamos pensar, irmãos, a igreja primitiva não teve isenta de problemas. Houve problemas na igreja primitiva. E até vos vou dizer, muitos dos problemas, ou talvez todos os problemas que a igreja primitiva viveu, nós hoje os vivemos. Porque, reparem, não mudou nada, os grandes ingredientes que fazem a história não mudaram, e deixem-me dizer-vos quais são os grandes ingredientes que fazem a história. Pois bem, é a raça humana, obviamente, que não mudou, que é a mesma, e depois temos dois grandes senhores que controlam a história. Temos o Senhor dos Senhores, que não mudou, Malaquias 3,6 diz, eu, o Senhor, não mudo. E depois temos o outro Senhor, do lado mau, que também não mudou. Ele continua a ser mentiroso e pai da mentira como sempre foi, sobretudo desde que se revoltou contra Deus. Então reparem, com os mesmos protagonistas da história, ao longo da história, como é que vocês querem que a história mude? Não muda. Por isso é que Salomão, já há 3.000 anos atrás, quando ele viveu, ele pôde dizer aquelas palavras que vêm registadas em Eclesiastes capítulo 1, versículos 9 a 11, nada há pois de novo debaixo do sol. Vede, há alguma coisa que se possa dizer, vê isto é novo? Não, responde ele de forma enfática. E porquê que não há nada de novo debaixo do sol? Volto a enfatizar, não há nada de novo debaixo do sol, porque os grandes protagonistas da história, que é Deus, Satanás e a raça humana, não mudaram nada. Então ponham os mesmos ingredientes para fazer qualquer coisa, nunca vai surgir nada diferente, é sempre a mesma coisa. Portanto, por isso é que a palavra de Deus é extremamente válida e continua a ser. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos aqui a revelação de todos esses protagonistas e vemos que aquilo que se passou no passado é o que se passa hoje. Não há nada de novo debaixo do sol, amigos. E a minha atenção hoje quer se focar no tempo da igreja cristã primitiva. E nós encontramos aí lições que são absolutamente fundamentais para nós hoje. Bom, vamos então começar, como eu disse, em Atos no capítulo 6. E em Atos capítulo 6 a igreja viveu um problema. Bom, é verdade que os problemas, a especificidade dos problemas pode variar um bocadinho na sua forma, mas no fundo vai-se dar ao mesmo. Bom, qual era o problema específico aqui mencionado? Atos capítulo 6, a partir do versículo 1. Eu já comentei assim ao de leve há 2 semanas atrás, quando foi aqui a minha apresentação, mas hoje vou entrar mais a fundo. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, o que é que isto quer dizer? Que a igreja estava em franco e progresso crescimento. Houve murmuração dos helenistas, que eram os helenistas, eram os gregos, contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Bom, o que é que isto mostra? Havia um trabalho social que a igreja fazia, e esse trabalho social era fazer uma distribuição diária, cotidiana, por entre aqueles mais carenciados. E em determinado momento, certamente, o que é que começou aqui a haver, e que estava seguramente na causa desta murmuração? Os helenistas, como não eram hebreus, achavam que por eles serem estrangeiros, que, reparem, tudo isto passa-se aonde? Passa-se em Jerusalém, foi onde a igreja teve o seu grande início. Então eles certamente começam a sentir que, por serem gregos, estavam a ser postos de lados, estava a haver uma certa, enfim, estavam a ser discriminados em relação aos outros. E eles murmuraram. O que é certo é que os apóstolos, que eram os dirigentes da igreja, não tomaram esta murmuração como se nada acontecesse. Eles tomaram a murmuração a sério. E deixem-me dizer-vos, eu como líder da igreja aprendo aqui já uma lição. Quando eu ouço uma murmuração, eu procuro ouvir o que é que vem dessa murmuração, porque certamente que essa murmuração pode ter alguma coisa importante a comunicar. E é bom que os líderes ouçam a murmuração que vai às vezes entre os membros da igreja. Ouçam as murmurações. E os apóstolos ouviram. Eles foram atentos. E reparem o que é que eles fizeram, versículo 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Já vos disse e volto a enfatizar, eu estou absolutamente convencido que nenhum dos apóstolos, nenhum dos 12, sentia-se diminuído na sua dignidade humana ou cristã por ter que servir às mesas.
Eles não consideravam que era um trabalho, enfim, um trabalho que não era condizente com a sua dignidade de apóstolos. Não era esse o problema. Qual era o problema que eles sentiam que se podia colocar? É que se eles se dedicassem também ao trabalho da distribuição diária, podemos dizer o trabalho social, que se vivia dentro da igreja, a prioridade que eles tinham em mente era posta em causa. Qual era a prioridade? Era pregar a palavra, amigos. E eles dizem aqui claramente, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Então o que é que eles decidem? Seguramente iluminados na sua mente pelo Espírito Santo. Eles decidem o quê? Versículo 3. Mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Certamente que a boa reputação era derivada do facto de que eles estavam cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Qual serviço? Precisamente o serviço social, de servir às mesas, as necessidades físicas daqueles que eram mais necessitados dentro da igreja. E agora repare o que eles dizem no versículo 4. No versículo 4 claramente nos é dito, e quanto a nós, nos consagraremos a quê? À oração e ao ministério da palavra. Amigos, não havia outra prioridade que estivesse no topo da agenda dos apóstolos, era a pregação da palavra. Volto a dizer, nenhum deles certamente achava que era indigno de poder servir à mesa. Mas eles sentiam que havia que dar prioridades. E qual era a prioridade que eles tinham em mente? Era o ministério da palavra. Era servir, sim, mas servir a palavra espiritual. Não o alimento físico, mas o alimento espiritual. E reparem o que é que nos diz o versículo 5. O parecer, ou seja, o parecer que os apóstolos deram, agradou a toda a comunidade, ou seja, todos foram de acordo. Reparem que eles não tomavam decisões unilateralmente. Outra indicação muito preciosa que nós temos como a igreja funcionava. Eles podiam dizer, nós somos apóstolos, nós achamos que é assim, tem que ser assim. Não. Eles deram uma proposta, não há nada de errado em fazer uma proposta. Agora, a comunidade podia ou não aceitar essa proposta. Neste caso, aceitou. E porque a comunidade aceitou, então isso passou a fazer parte da vida cotidiana da igreja. Versículo 5, o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram, e agora reparem quem é que aqui é mencionado que foi escolhido para exercer essa função. Elegeram quem? Quem é que aparece em primeiro lugar na lista? Estevão, e de Estevão nos é dito que era homem cheio de fé e do Espírito Santo. Mais, quem é o segundo mencionado? Filipe, depois aqui uns nomes muito esquisitos para a nossa língua de hoje, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. 7 homens que foram escolhidos para quê? Para fazer o trabalho social dentro da igreja. Versículo 6. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E agora reparem, como resultado desta decisão que foi tomada e que, repito, foi aceito por toda a igreja, o que é que aconteceu à igreja? Fantástico. Ora, leiam comigo o versículo 7. O versículo 7 diz assim, crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. E multiplicava-se, deixem aqui fazer um parênteses, e multiplicava-se de tal maneira o número de discípulos em Jerusalém que até, última parte do versículo, muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Fantástico. Amigos, eu vou-vos dizer uma coisa, quando leio isto, eu parece que fico eletrizado dentro de mim. A igreja não havia mãos a medir. Crescia. Houve um problema que a igreja enfrentou, mas em vez de ficarem preocupados com o problema, esse problema serviu de catapulta para a igreja avançar ainda mais. E repare, os apóstolos vão se dedicar mais à palavra de Deus e, como resultado de se dedicarem mais à palavra de Deus, eles tinham, digamos, as costas apoiadas, as bases estavam apoiadas, havia outros que estavam encarregados de fazer o trabalho e eles, pregação, e a igreja, pumba, crescia cada vez mais. Até ao ponto, amigos, isto é extraordinário, de muitíssimos sacerdotes, é o que diz cá o texto bíblico, obedecerem à fé. E sabem uma coisa? Muitíssimos desses sacerdotes que agora estavam a obedecer à fé tinham sido inimigos cruéis de Jesus Cristo. Os mesmos. Claro, não vem aqui mencionado o nome, nem interessa. Já pensaram nisto? Os mais acérrimos, ou alguns dos mais acérrimos inimigos de Jesus, agora estavam-se a converter. Estavam-se a tornar discípulos daquele que tinham combatido anteriormente. E claro, vamos encontrar depois um expoente máximo. Alguém que combatia a fé cristã, que depois se tornou um dos maiores defensores. Sabem de quem eu estou a falar? Do apóstolo Paulo, obviamente. E agora, o que eu acho interessante nisto é que aqueles que foram escolhidos para fazer o trabalho, vamos chamar de diaconato, ou trabalho social. Eu só digo diaconato porque eles são chamados ou designados de diáconos. O que eu acho mais espetacular
é que esses diáconos, ou pelo menos alguns deles, não se contentaram, escutem bem, irmãos, não se contentaram em fazer a atividade para a qual foram nomeados pela igreja. Vocês dizem, como assim, pastor? O que é que está para aí a dizer? Bom, olhem aqui. Capítulo 6 ainda, vamos ler a partir do versículo 8. Capítulo 6, versículo 8. Estevão, cheio de... Quem é Estevão? Foi mencionado, é um dos diáconos, certo? Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Reparem, podia-se dizer de Estevão que era o que distribuía mais alimentos entre eles. Não é isso que é dito. É dito que Estevão fazia o quê? Ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas, escutem bem, versículo 9. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos cireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Sabem que eram aqui, estes mencionados, eram seitas religiosas que havia no primeiro século, e cada um tinha as suas ideias, e discutiam com Estevão, porque se discutiam com ele é porque não estavam de acordo. Ou seja, havia ali debates intelectuais, debates religiosos. E agora reparem o que nos diz o versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele quem? Ele, Estevão, falava. Vinham indivíduos de várias seitas falar com ele. Eram todos derrotados. Porquê? Porque Estevão, certamente, no seu espírito de sabedoria, cheio do Espírito Santo, ele conseguia desmontar os argumentos deles todos. Uau! Mas reparem, quem era Estevão? Não nos vamos esquecer. Estevão era um diácono. Ele deveria estar a fazer a sua função, mas não. O que é que Estevão achou que deveria fazer também? Começar também a pregar a palavra. Ou seja, por outras palavras, ele ambicionou, na sua mente, ele desejou um dia fazer o quê? O trabalho dos próprios apóstolos. Reparem, quantos de nós às vezes dentro da igreja achamos que, bom, eu não posso fazer mais do que isso porque isso excede o âmbito das minhas funções. Eu já encontrei irmãos da igreja que às vezes, pastor, eu sou isto, eu não posso ir para... Irmãos, sejam ousados. E no que se trata de difundir a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, este homem, Estevão, ele não teve, desculpem-me a expressão, eu gosto muito de usar às vezes assim expressões vulgares no sentido de populares, ele não teve com papas na língua. Ele começou a pregar. E pregava com tal poder que não havia quem o conseguisse contradizer. É o que cá diz. Fantástico. E olha agora o que acontece. Versículo 11. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfémias contra Moisés e contra Deus. Claro que isto era mentira. E sempre houve e continua a haver, amigos, ainda nos nossos dias, pessoas que quando não conseguem ter argumentos para combater alguém, começam a recorrer à mentira. Não sei se alguma vez vos aconteceu. Isto é muito típico. Às vezes não, já algumas vezes, enfim, já havia alguns indivíduos que às vezes não tendo mais argumentos para usar contra nós adventistas, eles começam a ridicularizar-nos. Essa é uma estratégia que o inimigo sempre usou com muito êxito. Êxito para a causa dele, obviamente. E vocês sabem que há pessoas que, quando sentem que não têm mais argumentos, fazem isso. Recorrem, portanto, à injúria, à maldicência, à mentira. Isto são estratégias de Satanás. E foi o que fizeram com Estevão. Resultado, onde é que Estevão foi parar? Ao Sinédrio. Querem ver o que é que nos diz aqui o texto? Versículo 12. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o aonde? Ao Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era a Assembleia da República daquele tempo e naquela nação. Versículo 13. Apresentaram testemunhas falsas, cá está, que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. E agora o capítulo 7 que vem a seguir nos mostra o discurso que Estevão proferiu no Sinédrio. Reparem, irmãos, quem é que vai fazer da comunidade dos crentes, da igreja cristã original, quem é que vai fazer um discurso diante daquela augusta Assembleia, o Sinédrio? Não é um ministro do Evangelho, é um leigo. Para usar a linguagem que hoje usamos. E já agora faço aqui um apelo a todos aqueles que pensam assim: bom, mas eu nunca fiz um curso de teologia, eu não tenho tanta sabedoria,
Irmãos, sabem uma coisa? Olhem, eu vou dizer as palavras que um dia ouvi a um colega meu de teologia. Sabem o que é que ele uma vez partilhou comigo? Ele partilhou comigo uma coisa muito interessante. Eu fartei-me de rir na altura, porque achei graça. Ele disse assim: eu sinto que estou aqui a fazer o curso de teologia e estou a viver a mesma experiência de Moisés quando estava na corte dos egípcios. E acho que quando vou sair daqui vou ter que passar pela experiência do deserto para desaprender tudo aquilo que estou aqui a aprender e voltar a aprender aquilo que realmente é importante aprender. Sabem uma coisa? Há muita coisa que se estuda em teologia que é lixo. E eu digo com todos os dentes. É lixo. Onde é que nós unicamente podemos encontrar a verdadeira sabedoria? Unicamente aqui, meus amigos, na palavra de Deus. E eu às vezes encontro pessoas, membros da igreja, que nunca fizeram nenhum curso de teologia, mas porque aceitam de todo o seu coração a palavra de Deus, estudam-na a fundo e às vezes proclamam com mais força e poder a palavra de Deus do que alguns que têm formação em teologia. Atenção, eu não estou a desprestigiar, e não quero, nem não me entendam mal, a desprestigiar quem fez o curso de teologia. Se eu tivesse a fazer, estava-me a desprestigiar a mim próprio. Mas reparem, não é altos estudos que nos dão a capacidade para nós pregarmos a palavra de Deus. E vemos isto no caso da igreja primitiva. Reparem, podemos dizer que os apóstolos fizeram um curso de teologia, sim ou não? Claro que sim. Um curso de teologia de 3 anos e meio, com o maior professor de teologia que alguma vez existiu à face da terra, o próprio Senhor Jesus Cristo. E esses sim fizeram um curso de teologia, 3 anos e meio. Sabem uma coisa? Ao fim dos 3 anos e meio ainda tinham muito a aprender. E quantos às vezes não saem da faculdade de teologia pensando que já sabem tudo, ainda estão no início, ainda têm muito a aprender. Olha, eu quando saí de lá eu tinha essa noção de que tinha muito a aprender e pela graça de Deus quero continuar a sentir que tenho que aprender ainda. Mas reparem, Estevão não fez o curso de teologia que os apóstolos tiveram a honra de poder fazer com o maior mestre que o mundo já conheceu. Mas nem por isso eles sentiram que não podiam pregar a palavra de Deus com poder. E sabem que Estevão foi o primeiro mártir cristão, nós sabemos isso. Volto a dizer, quem foi Estevão? Um leigo. E agora, reparem, vamos passar um bocadinho mais à frente e no capítulo 8 nós encontramos que se levantou em Jerusalém a primeira perseguição contra a igreja. Reparem no versículo 1 o que nos é dito aí. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Reparem, a igreja estava confinada só à cidade de Jerusalém naquele tempo. E diz assim: e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Todos, exceto quem? Os apóstolos. Fixem esta frase. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões de Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, versículo 4, os que foram dispersos iam por toda a parte fazendo o quê? Pregando o quê? A palavra. Versículo 5. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Pergunta fundamental. Quem era este Filipe mencionado aqui no versículo 5? Porque reparem, por isso é que eu vos disse, fixai aquela expressão que vem lá no versículo 1. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Se foi todos, exceto os apóstolos, quer dizer que os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Então este Filipe foi para Samaria anunciar a Cristo. Quem era este Filipe? Era o Filipe o apóstolo? Também havia um apóstolo chamado Filipe. Não era Filipe o apóstolo, era Filipe o diácono. Porque lá na lista de diáconos que nós vimos em Atos 6, não sei se recordam, Estevão é o primeiro e o segundo nome. Qual é o segundo nome? Filipe. Era Filipe o diácono. Outro diácono em ação. Outro diácono a pregar a palavra de Deus. O primeiro mártir cristão foi um diácono, não foi um apóstolo. O primeiro missionário que saiu de Jerusalém para evangelizar Samaria, um diácono novamente. E eu pergunto, e onde é que estavam as funções para as quais eles foram designados pela igreja, servir às mesas? Eles borrifavam-se para servir às mesas, eles queriam servir sim, mas era a palavra de Deus. E parece que havia algo que os eletrizava, eles saíam por todo o lado pregando a palavra de Deus. E agora reparem o que aqui nos é dito, amigos. Versículo 6. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz e muitos paralíticos e coxos foram curados. Quem é que fazia isto? Certamente que era o Espírito Santo que estava em ação, mas através de quem? Qual era o elemento humano, qual era o vaso humano, qual era o instrumento humano que Deus estava a utilizar poderosamente? Filipe. Querem que eu diga outra vez? Quem era este Filipe? O diácono, o simples diácono. Foi escolhido pela igreja para servir às mesas. Mas ele achou que tinha motivação para ir além de fazer esse trabalho.
E pôs-se a fazer. Não consultou certamente os apóstolos. Olha, dão-me licença que eu também prego a palavra de Deus. Não, ele saiu a pregar. E agora reparem, versículo 14, vamos passar ao versículo 14. E agora reparem, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe quem? Pedro e João. Agora sim, 2 apóstolos, Pedro e João, aqui mencionados pelo nome, são enviados a Samaria. Porquê? Porque eles ouviram, chegou-lhes a informação de que Samaria recebera a palavra de Deus. E agora sim enviam para lá apóstolos. E os apóstolos vão confirmar o trabalho que Filipe, o leigo, tinha iniciado a fazer. Amigos, nenhum de vós subestime. Eu peço isso encarecidamente, irmãos. Nenhum de vós subestime o potencial que cada um de vós tem nas mãos do Senhor. Não subestimem. Não permitam que o inimigo ponha picuinhice na vossa mente, limitando a vossa ação. Amigos, se vocês se sentem motivados, se vocês sentem que a palavra de Deus vos tem transformado, ponham-se a pregar, ponham-se a divulgar a palavra de Deus. E o Senhor pode fazer milagres extraordinários através de vós e em vós. Não estejam à espera dos apóstolos, não estejam à espera dos pastores, sigam, avancem. E quanto eu me alegro quando vejo irmãos que não estão com meias medidas, desculpem, mas eu falo assim abertamente, põe-se a pregar, põe-se a fazer trabalho à esquerda e à direita, e milagres surgem. Sabe o que Ellen White nos revela? Que a obra no tempo do fim será terminada por quem? Quem sabe isso? Por leigos. Uau! Agora, ela também diz que o trabalho será terminado, noutra frase, ela diz que será pela junção de esforços de leigos e de ministros. E eu costumo dizer que é importante que nós saibamos trabalhar em uníssono, em harmonia. Ou seja, os ministros não podem, não devem ignorar o trabalho dos leigos. Mas os leigos também não devem sentir que agora são mais importantes que os apóstolos. Não são mais importantes, nem menos importantes, são iguais. Todos aqueles que no seu coração têm a predisposição, a ambição, a motivação de pregar a palavra de Deus, devem lançar-se na obra. É assim que a igreja começou. E eu estou absolutamente convencido que é assim que a missão da igreja vai terminar. Não tenho dúvidas nenhumas. Leigos e apóstolos, todos juntos, nós vamos terminar. E vou-vos dizer uma coisa, se for necessário, bom, eu sei que não é necessário, mas se fosse necessário eu ter que deixar de ser pastor para terminar a obra, eu deixaria de ser. Mas, amigos, a minha ambição fundamental, eu vou-vos revelar desde o primeiro dia qual é a minha ambição. Eu tenho uma ambição. Sabem qual é a minha ambição? Deus sabe, porque eu já lhe disse isto muitas vezes e tenho orado. A minha maior ambição para o meu futuro, sabem qual é? É de fazer parte integrante do Alto Clamor. Eu quero ser alguém que, quando vier o Alto Clamor, eu seja um daqueles que diga, Senhor, estou presente, conta comigo. Eu quero dar um Alto Clamor, revirar isto do avesso. Aliás, do avesso está o mundo. Temos é que pôr direito. Assim como os apóstolos reviraram o mundo do primeiro século, reviraram no bom sentido. Amigos, a nós, a Igreja de Deus destes últimos dias, nos é conferido o altíssimo privilégio, altíssimo, irmãos, para mim não há privilégio maior do que esse, o altíssimo privilégio de podermos terminar a obra de Deus nesta terra. Uau! Eu não consigo antever melhor ambição que eu possa ter. Eu nem peço ao Senhor que esteja vivo, alguns já conheci irmãos que dizem, eu peço ao Senhor que esteja vivo quando o Senhor vier. Eu quero lá saber se estou vivo, se estou morto. Eu quero é estar pronto. Agora se estou vivo, se estou morto, se estiver morto vou ressuscitar e vou para o céu na mesma, portanto quero lá saber se estou vivo, se estou morto. Isso para mim não é secundário. Mas eu gostaria muito e que Deus me dê essa graça de poder participar no alto clamor. E se desse alto clamor resultar a minha morte, quero lá saber. Mas digo-vos mesmo, eu não tenho medo da morte, pela graça de Deus. Agora, vamos continuar a ver o que é que aconteceu aqui. Bom, no capítulo 8 ainda, nós temos aqui um encontro que Deus providenciou para que um eunuco, um etíope, fosse encontrado. Mais uma vez, quem é que foi falar com o eunuco, com o etíope? Qual Filipe? O diácono, o leigo. Estão a ver aqui a ação dos leigos aqui em grande destaque na igreja cristã primitiva? Já agora, eu tenho que vos contar uma história acerca deste homem, deste etíope. Sabem que quando eu estudei em Colônia, eu era rato de biblioteca e gostava muito de andar lá a fazer as minhas pesquisas. E quando eu estava a pensar na minha tese de final de curso, cada aluno de teologia tem que fazer a sua tese de final de curso, então eu andava lá a procurar nas prateleiras das teses de outros alunos que tinham passado por lá e encontrei a tese de um professor meu, que até era professor naquela altura, professor Teófilo Ferreira, que é bem conhecido de todos nós, que é português.
E eu fiquei entusiasmado ao ver o título da sua... Tinha a ver com um período da história de Portugal, e eu fiquei entusiasmado em querer saber o que é que... Não li, confesso, não li a tese dele do fim ao princípio, mas li o suficiente para chegar, digamos, à essência. E qual era a essência? A essência é que no tempo do nosso rei Dom Manuel I, já contei isto várias vezes, se calhar já me ouviram, mas desculpem-me aqueles que já me ouviram, vou contar novamente. No tempo do rei Dom Manuel I, sabem que foi o rei que... sob o reinado do qual os portugueses mais expandiram os descobrimentos. E sabem que na altura havia um grande interesse de Portugal chegar à Índia. Qual era o interesse? Não era tanto o interesse científico, era comercial. Porque os portugueses começaram a pensar e pensaram de uma forma estratégica muito sábia, muito inteligente. É que eles sabiam que os produtos que vinham da Índia, e da Índia vinham produtos muito bons, as chamadas especiarias, vinham pela Rota da Seda, que ainda hoje se dá esse nome. Qual era essa Rota da Seda? Pois bem, era um conjunto de estradas que havia, atravessavam a Ásia Central e chegavam à Europa pelo leste. Ou seja, os produtos vinham da Índia para a Europa e entravam na Europa pelo leste. Vocês podem imaginar que Portugal está no extremo oeste. Quando os produtos chegavam aqui a Portugal já vinham caríssimos, quer dizer, já os franceses, os alemães e os italianos, sei lá mais quem, já tinham posto ali as suas taxas de impostos e os produtos chegavam caríssimos aqui. E os portugueses, de uma forma muito inteligente, disseram assim, espera lá, se nós conseguíssemos chegar à Índia diretamente por mar e trouxéssemos os produtos da Índia por mar até cá a Portugal, os produtos entravam na Europa pelo Ocidente e aí éramos nós que ganhávamos. Digo-vos, o raciocínio foi genial. Então qual era o interesse? É que chegassem à Índia. Para se poderem enriquecer. Entretanto, nessa tentativa de chegar à Índia, descobriram o Brasil. E depois do Brasil começaram a vir muitas riquezas para a coroa portuguesa. Bom, mas isto estou só a resumir. Bom, o interesse do rei Dom Manuel I era tão grande, tão grande, tão grande, que os portugueses chegassem à Índia, sabem o que é que ele fez? Organizou uma outra, digamos, um outro grupo que fosse por terra. Vocês dizem assim, por terra? Como por terra? Para chegar à Índia por terra? Pois bem... Consta, e eles foram escrevendo um diário à medida que iam prosseguindo a sua viagem, que eles foram aqui para o sul de Espanha, atravessaram o mar Mediterrâneo, talvez ali no Estreito de Gibraltar, ou noutro sítio qualquer, não sei. Chegaram ao norte de África, ladearam o norte de África até ao Egito, depois começaram a descer pelo Vale do Nilo e chegaram à Etiópia. Depois da Etiópia era passar ali o Golfo Pérsico, ir para a Península Arábica e depois dali chegavam à Índia. Esse era o objetivo e acho que conseguiram chegar. E sabem que nesse diário que eles iam escrevendo, à medida que iam viajando, sabe o que é que eles escreveram quando chegaram à Etiópia? Eles escreveram isto: encontramos aqui cristãos, mas são cristãos esquisitos porque guardam o sábado. Uau! Amigos, estamos no final do século XV, porque os portugueses, a comitiva dirigida por Vasco da Gama e que foi pelo caminho marítimo, chegou à Índia, sabem quando? 22 de maio de 1498. A 22 de maio de 1498 chegaram por mar. A outra equipa, não sei quando é que eles lá chegaram, se foi um bocadinho antes, foi um bocadinho depois, mas foi na mesma época, no mesmo período. Estamos no final do século XV, anos 1490 e tais, e na Etiópia existe uma igreja que ainda guarda o sábado. Eu pergunto, isto não é fascinante? Absolutamente fascinante. E sabem porquê que a igreja na Etiópia guardava o sábado? Porque estava bem longe de Roma. Essa era a vantagem. E eu vou-vos dizer, maldita hora que os nossos compatriotas passaram pela Etiópia. Porque eles devem ter dado com a língua nos dentes a Roma e Roma encarregou-se de destruir a igreja na Etiópia, o que veio a acontecer. Porque a igreja na Etiópia era, na perspectiva de Roma, uma igreja herege. Quando era pura. Agora, a pergunta crucial que eu vos faço é, como é que essa igreja foi parar à Etiópia? Sabem como? Através do etíope, que vem aqui mencionado em Atos capítulo 8. E quem é que evangelizou o etíope? Um leigo, Filipe. Fantástico, não? Olha o poder de um homem dirigido por Deus. E sabem, esse homem Filipe, conhece aquele texto onde diz que Filipe tinha 4 filhas donzelas que quê? Que profetizavam. As filhas deste homem, ao verem certamente o exemplo de consagração do seu pai, até me emociona ao falar disto, aquelas filhas, vendo o exemplo piedoso e de consagração do seu pai, certamente se dedicaram tanto ao Senhor, que o Senhor as pôde utilizar como veículos, e elas se tornaram profetisas na igreja cristã. Que fantástico! Eu até me arrepio quando falo destas coisas. Filipe, um homem cheio do poder do Espírito Santo. Porquê? Porque era um homem que não ousou pensar, eu fui indicado pela igreja para servir às mesas, não posso fazer mais nada, só posso fazer isto. Qual que é?
ele teve horizontes que se abriram. Ele pôs a mão na massa, começou a pregar a palavra de Deus e olha o que este Filipe fez. Tantos estragos que ele fez para o reino de Satanás e tantas maravilhas que ele fez para o reino de Deus. Esta era a igreja primitiva. E agora, amigos, deixem-me ler mais outros episódios aqui e depois nós temos no capítulo 9 a conversão de Saulo e sabemos que Saulo, o que é que ele faz? E olhem que Saulo, ao se tornar Paulo, o que é que ele faz? Olhem, por exemplo, vamos ao capítulo 13, amigos. Capítulo 13. Antes do capítulo 13, permitam-me ler aqui outra passagem. Eu tento ver se tento meter o máximo possível no mais curto espaço de tempo. Vamos ao capítulo 11, por favor. Capítulo 11, no versículo 21 em diante, diz o seguinte. Atos, capítulo 11, versículo 21 em diante, diz assim: a mão do Senhor estava com eles, e muitos crentes se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se, e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja. E faziam o quê? O que é que lá diz? E ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Eles não apenas pregavam a palavra de Deus, eles ensinavam a palavra de Deus. E levavam o seu tempo para ensinar. E como resultado disso, o que é que acontecia? A igreja crescia. Era pessoas e pessoas e pessoas a converterem-se ao Senhor. Através do poder de quê? Através do poder da palavra. Onde é que está o poder da igreja hoje? Não está em nenhum outro sítio, amigos. Está na palavra. Às vezes parece que há pessoas que querem inovar, querem trazer coisas novas. Não temos que trazer coisas novas, nós temos é que redescobrir aquilo que sempre foram as verdades eternas. Não temos que reinventar a roda. Temos que reinventar, sim, a palavra de Deus. Aqui é que está o poder, aqui é que está a força. E se a igreja hoje, no poder do Espírito Santo, pregar a palavra, eu vou-vos dizer uma coisa, vai haver milagres que se vão suceder uns atrás dos outros. Amigos, eu não digo isto baseado na minha sabedoria, na minha autoridade, é baseado naquilo que eu vejo que aconteceu na igreja primitiva. E que o Senhor promete que o mesmo poder que Ele pôs à disposição da igreja primitiva, Ele quer colocar hoje à disposição da sua igreja. Capítulo 13, versículos 2 e 3. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Os despediram para quê? O que é que eles foram fazer estes? Foram passear? Qual passear? Era passear, era fazer muitas viagens. Mas era fazer o quê durante as viagens? Pregar a palavra de Deus. E por onde eles pregavam, deixavam igrejas fundadas. Ih, amigos. Eu não sei o que é que isto vos provoca em vós, mas eu volto a dizer, eu quando leio isto, eu fico eletrizado. Ao ver uma igreja que estava em fogo pelo Senhor. Sabem que durante algum tempo eu pensava que o título mais correto para este livro era Atos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo premiava tudo. Premiava a vida dos crentes, premiava a vida da igreja, premiava os esforços missionários, tudo. Até que finalmente caí bem em mim e pensei, não, acho que este título é o mais correto, Atos dos Apóstolos. Porquê? Porque, embora só refira aos apóstolos e não aos leigos, mas no fundo a Bíblia designa todos aqueles que colocam ao serviço do Senhor como sendo apóstolos, isso é um facto. Reparem, porquê que é Atos dos Apóstolos? Porque estes homens deixavam-se guiar pelo Espírito de Deus e eram usados ao seu serviço. É claro que o Espírito Santo estava por detrás, premiando o trabalho de todos eles, sem dúvida alguma, isso está fora de questão. Mas estes eram homens que se deixavam usar, que se deixavam guiar. Amigos, volto a dizer, se nós hoje nos colocarmos à disposição do Espírito Santo, porque nos deixarmos guiar por Ele, amigos, eu vou-vos dizer uma coisa, não vamos ter mãos a medir. Não vamos ter mãos a medir. Capítulo 13, mais à frente, no versículo 42, 13, 42, ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas coisas. Versículo 43, despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé e eles falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Versículo 44, no sábado seguinte afluiu quase toda a cidade para ouvir o quê? Para ouvir a palavra de Deus. Uau! Fantástico. Capítulo 16, vamos ao capítulo 16 e versículo 13. No sábado,
saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falámos às mulheres que para ali tinham concorrido. Estes homens não perdiam uma oportunidade para falar da palavra de Deus. Já agora um pequenino parênteses aqui. Sabem que um dos argumentos que os católicos utilizam para contrariar o argumento por nós adventistas apresentado de que a igreja primitiva guardava o sábado, dizia, eles pregavam no sábado porque iam às sinagogas, e como os judeus se reuniam na sinagoga, é óbvio que eles pregavam ao sábado. Eu pergunto, e neste versículo do capítulo 16, versículo 13 de Atos, onde é que nos diz aqui que eles se reuniram numa sinagoga? Diz que se reuniram aonde? Então eu pergunto, se era no Rio, não se podiam ter reunido no outro dia qualquer, porque é que se reuniram ao sábado? Porque esse era o hábito. Não era só porque os judeus se reuniam ao sábado na sinagoga, os próprios apóstolos também, o sábado para eles era o dia mais importante. Portanto, cai por terra esse argumento, ou melhor, contra-argumento católico. Versículo, capítulo 17. Deixem-me ler aqui a conversão do carcereiro em Filipos, capítulo 16. A partir do versículo 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Versículo 32, o que é que diz o versículo 32? E lhe pregaram o quê? A palavra de Deus a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. E agora reparem o versículo 35, que é que diz? Quando amanheceu. E o versículo 25 diz, por volta da meia-noite. Vocês já pensaram, entre a meia-noite e o raiar da alvorada, passou-se uma série de coisas. Eles deram um estudo bíblico, converteram, batizaram ao carcereiro de Filipos, a toda a sua casa, ainda comeram, tiveram uma refeição, eles foram cuidados dos vergões e depois finalmente é que amanheceu. Que madrugada abençoada. Eu não me importava passar a noite sem claro desta forma. Por falar em madrugadas, eu estava no meu primeiro ou segundo ano de teologia, passou por lá um pastor que era na altura vice-presidente da Conferência Geral. Ele contou uma experiência que eu nunca mais me vou esquecer. Isto para dizer que o mesmo Espírito que agiu na igreja primitiva, irmãos, é o mesmo Espírito que está hoje à disposição e age. Às vezes podemos não estar conscientes daquilo que está a passar à volta do mundo, mas o Espírito de Deus está a trabalhar e com força. Então esse pastor contou uma experiência que se passou na China. A China na altura ainda estava bem mais fechada do que está hoje. Hoje ainda tem algum nível, mas pronto, a China hoje já não é o que era. A China está a saber. A China hoje, não me digam que não é uma nação completamente capitalista, claro que é. Bom, e com o capitalismo, claro, eles têm que só abrir ao mercado, ao comércio e depois entram outras coisas. Bom, mas nessa altura, estávamos em 1991, 92, esse pastor contou que houve uma experiência muito interessante que se passou na China. É que uma vez uma pessoa chegou junto de um pastor adventista chinês, e disse, pastor, você tem que ir a determinado sítio. Não lhe disse o porquê. Só lhe disse, você vai ter que ir a determinada localidade e quando chegar lá você dirige-se a uma pessoa qualquer que encontrar na rua e diz que é o pastor, apresenta-se como o pastor e depois eles lá lhe vão indicar o que é que você deve fazer. Ele ficou obviamente muito surpreendido, como é que ele ia sem saber o que é que ia fazer. Bom, ele pela fé foi. E quando ele lá chegou, ele orou ao Senhor e disse, Senhor, agora disseram-me que eu contacto com qualquer pessoa, qual é a pessoa que eu vou contactar? Disse, Senhor, orienta para eu dirigir-me à pessoa certa. E então ele viu lá uma pessoa, dirigiu-se a ela, olha, eu sou pastor da igreja adventista, pediram para vir aqui, não sei o que é que eu venho cá fazer. Você é o pastor, venha cá. E levaram-me lá a um determinado sítio, já estavam lá outras pessoas reunidas ou reuniram-se, e então disseram-lhe qual era a grande missão que estavam à espera que ele fizesse. É que muitas pessoas naquela localidade tinham aceito a Jesus Cristo, tinham se tornado cristãos e agora queriam ser batizados pelo pastor. E disseram-me, olha, mas nós não podemos fazer os batismos de modo que a população em geral se aperceba, temos que fazer de noite. Então eles combinaram que iam para um determinado rio e também não iam todos ao mesmo tempo, iam em pequenos grupos. Então iam uns 3 ou 4, eram batizados, vinham-se embora. Então outros 3 ou 4 iam e sabem uma coisa? O pastor passou toda a noite a batizar naquele local. Uma noite em claro. Volto a dizer, eu não me importava passar uma noite em claro desta forma. Uma noite em claro. E quando chegou finalmente a madrugada, sabem quantas pessoas ele tinha batizado? Mais de 4.000. Eu quando ouvi esta história real até me arrepiei da cabeça aos pés. Amigos, o Espírito de Deus continua a trabalhar.
Sabem que existem milhares de muçulmanos que estão a converter-se ao Senhor, mas que a nossa igreja não divulga essas histórias para não pôr a sua segurança em risco. Porque no islamismo, aquele que aceita cristão é considerado um traidor da mais terrível espécie e o que resulta é condenação à morte. Não há volta a dar. Existem tantas pessoas. Sabem qual é o país no mundo onde a taxa de crescimento da nossa igreja foi maior nas últimas décadas? Índia. Nos anos 90, a taxa de crescimento na Índia suplantou de qualquer outro país do mundo 16% ao ano. É obra. Onde é que Deus está a trabalhar? Está a trabalhar sobretudo nas nações que são de tradição não cristã. E o que é que está a acontecer aqui à nossa Europa? Amigos, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu estou farto de ouvir histórias. Atenção, não me entendam mal. Não é quer dizer que estou farto no sentido literal do termo. É claro que gosto muito de ouvir histórias de conversões na Índia, na China, na Rússia, no Brasil, na América Latina, em África. Mas eu vou-vos dizer, eu gostaria muito mais de ouvir histórias também cá em Portugal e cá na Europa. Mas às vezes saem com o argumento, bom, a sociedade na Europa está secularizada. Deixem-me dizer-vos uma coisa, amigos. Não é a sociedade que está secularizada, é a igreja que está secularizada. E se nós nos deixarmos conduzir pelo Espírito Santo e se nós nos deixarmos reavivar pelo Espírito Santo, eu vou-vos dizer onde é que está a secularização da sociedade. Olha, sabem uma coisa? Na sociedade do primeiro século, a sociedade também estava secularizada. Ou vocês acham que no primeiro século eles eram todos os atrasadinhos, não sabiam nada? Não. Eles tinham, de uma forma geral, claro que havia pessoas mais pobres, outras mais ricas, mas de uma forma geral, vivia-se bem no primeiro século. O Império Romano estava no seu auge, as pessoas todas tinham segurança, havia a chamada Pax Romana, que é uma expressão muito conhecida, ou seja, o Império Romano tinha conseguido estender a sua paz, uma paz a ferro e fogo, não é? Pelo poder militar, mas estava tudo sob o controle romano. E, digamos, na grande civilização antigamente, o que é que acontecia? Pois bem, Roma dominava, mas havia paz no Império Romano. E com a paz havia prosperidade económica, social. As pessoas viviam bem materialmente falando, mas muitas delas viviam com um vazio existencial no seu coração. E eu pergunto, qual é a realidade de hoje no nosso país e no nosso continente? É a mesma. Portanto, foi nesse contexto em que as pessoas tinham uma vida fácil que o Evangelho se espalhou como fogo. E eu pergunto, foi o estilo de vida do mundo no primeiro século impeditivo do Evangelho se espalhar? Não! E porquê que há de ser hoje? Sabem uma coisa? Eu estou absolutamente convencido que o diabo quer nos enfiar essa mentira pela goela abaixo. Fazendo-nos crer que a sociedade está secularizada. Então tu não podes pregar a palavra de Deus abertamente. Temos que ir por outros caminhos. Não, amigos, eu vou-vos dizer uma coisa. Quanto mais ousadamente nós pregarmos a palavra de Deus na sua essência, na sua pureza, mais milagres nós iremos ver. Eu, pela graça de Deus, tive o privilégio, quando eu fui para as igrejas de Cascais e Sintra, fizeram-me um convite. E o convite foi que fizesse programas na RCS. Porque a RCS, a Rádio Clube de Sintra, que é a nossa, está mesmo ali ao lado da igreja de Sintra. Aquilo nem é 1 quilómetro, 500 metros, digamos. E quando fizeram o convite, eu só pus uma condição. Olha, vocês deixam-me eu falar à vontade? E olharam para mim como que ia dizer, mas porquê que não podes falar à vontade? Não, era só para saber isso. E eu comecei a falar, a fazer programas. E vou-vos dizer, pela graça de Deus, e vou dizer, não é pelo meu mérito, não é. Que eu não quero mérito nenhum para mim, porque não o tenho. Pela graça de Deus, comecei a pregar a palavra de Deus. E o irmão que trabalhava lá na rádio disse, pastor, estão a começar a chover telefonemas e e-mails cá para a rádio. Nunca tivemos tanto público a ouvir-nos. E eu pergunto, onde é que está o mérito? O mérito não estava em mim. O mérito está na palavra que se prega. E sabem que eu sou assim um bocadinho destrambulhado assim a pregar. O que me está cá no coração, isto sai pela boca fora. E eu comecei a pregar. Em pouco tempo, e sabem, ali a região de Lisboa é, talvez, podemos dizer, das regiões mais secularizadas de todo o Portugal. Aqui a região do Porto não é diferente, creio que é igual, está ao mesmo nível hoje. Mas reparem, nessa região secularizada, sabem quantas pessoas em pouco tempo já tinham contactado a rádio a dizer que tinham interesse na Igreja Adventista? 40 pessoas. Eu agora, no final do meu ministério nessas igrejas ali, eu olhei para trás, normalmente eu não memorizo isto, mas comecei assim a tentar recordar-me e a contabilizar. Eu, pela graça de Deus, batizei mais de 30 pessoas ali. E muitos desses foram pessoas que ouviram os meus programas na rádio. Houve uma vez uma senhora, esse caso eu achei muito interessante, uma senhora que ligou para lá, ela no próprio dia que ouviu o programa já estava a ligar para lá, mas ninguém atendeu, porque já não estava ninguém lá. No dia seguinte, logo de manhã, ela liga para lá.
E o irmão que lá estava, que atendeu, contou-me depois posteriormente, ela disse, olha, sabe, ontem eu ouvi um programa aí desse senhor que estava aí a falar sobre Babilónia, o tema que eu apresentei foi sobre a segunda mensagem angélica. Sabe qual é o tema da segunda mensagem angélica? Babilónia caiu, portanto, sai dela, povo meu. E eu vou-vos dizer, de tudo aquilo que eu apresentei na rádio, eu tinha plena consciência que essa mensagem é uma das mais fortes. Era forte mesmo. Mas para eu não ser combatido, eu tive o cuidado de provar tudo por A mais B, ali, tudo com textos bíblicos. E eu disse assim, ó Senhor, olha, isto está nas tuas mãos, olha, isto vai ser uma bomba, mas olha, a bomba é tua, amanhã-te. E eu preguei essa mensagem, essa senhora ouviu a mensagem, ela comunicou, eu fiquei furiosa de ouvir a mensagem. E depois sabe o que é que ela acrescentou? Mas eu, à medida que estava ouvindo, fui apontando os textos bíblicos. Era uma senhora que conhecia a palavra de Deus, até frequentava uma igreja evangélica, fui apontando. E depois fui verificado, depois de ouvir o programa fui verificado. E não é que o homem tinha razão naquilo que estava a dizer? Olha, quer por favor indicar-me onde é que é a igreja mais perto aqui da Amora que eu quero começar a frequentar a igreja adventista? E vocês vão dizer, mas a glória é para mim zero. Para onde é que está o mérito? Para a palavra de Deus. E quando nós pregamos a palavra de Deus, hoje, numa sociedade secularizada, o mesmo Deus que fez milagres na sociedade secularizada do primeiro século é o mesmo Deus que pode hoje fazer milagres extraordinários. Agora, não vamos pregar a palavra de Deus. Não! É ousadamente, irmãos. Sejam diáconos, seja o que for, preguem a palavra. E vocês vão ver os resultados. Porque quando nós pregamos esta palavra, sabem qual é o poder que sai desta palavra? Não é nosso, é o poder do Espírito Santo. E o que é que o Espírito Santo faz, segundo Jesus? Convence. Convence o quê? Do pecado? Nenhum de nós tem o poder de convencer, seja quem for, do pecado. Mas o Espírito Santo tem. E quando nós pregamos a palavra, vai com essa palavra o poder. E esse poder é extraordinário. Agora o Senhor está à espera que nós nos coloquemos à sua disposição. Não tenham receio, irmãos. Deixem-me terminar-vos mostrando isto. Reparem que o apóstolo Paulo, quando ele escreve uma carta que é conhecida como uma epístola pastoral a Timóteo, em 1 Timóteo, no capítulo... aliás, 2 Timóteo, peço desculpa. 2 Timóteo, capítulo 4, diz assim, 2 Timóteo, capítulo 4, e já agora podemos ler os dois últimos versículos do capítulo 3, que dizem o seguinte, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus, toda. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Paulo estava com a preocupação que Timóteo pudesse ter a certeza de que a palavra de Deus é inspirada, toda ela, sem exceção. E agora repare o que é que ele lhe diz pessoalmente no capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Sabe o que é que o verbo conjurar quer dizer? Eu quero que tu jures comigo algo. E jura é assumir um compromisso solene. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega o quê? Prega a palavra. Insta. E agora para, quer seja oportuno, quer não. Amigos, não há momentos em que seja mais oportuno pregar a palavra de Deus e outros momentos em que seja menos oportuno. É sempre oportuno. Porquê? Porque esta palavra é sempre válida. É sempre oportuno pregar a palavra de Deus. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta. E exorta como? Com toda a longanimidade e doutrina. Por outras palavras, Paulo queria que Timóteo fosse fiel à doutrina. Sabem, um dia vou-vos apresentar aqui uma apresentação sobre a doutrina. Uma vez tive um colega em Colões que me disse, eu um dia quando for pastor não estou interessado em pregar sobre doutrinas, eu quero pregar sobre Cristo. Eu fiquei a olhar para ele e pensei assim, bom, não sei que tipo de pastor é que vais ser, mas eu não disse nada, mas pensei para comigo. Por reparem, ao contrário do que alguns pensam, é impossível, escutem bem irmãos, é impossível dissociar Jesus da doutrina. Todos aqueles que dizem, é Jesus, a doutrina não quer saber da doutrina para nada. E hoje em dia o movimento ecuménico que tenta ligar as religiões ou denominações cristãs entre si, é o mesmo discurso. Nós temos de nos unir naquilo que nos é comum, aquilo que nos é comum é Jesus. As doutrinas, isso não interessa. Qual não interessa? E as doutrinas vêm de quem? Vêm de Jesus. Então se nós recusamos as doutrinas, estamos a recusar na prática a quem? A Jesus.
Então que história é essa de que eu aceito Jesus e rejeito as doutrinas? Isso é falsidade. Aqui Paulo está a dizer a Timóteo, eu quero que tu pregues a palavra com toda a doutrina. Não te desvies, por outras palavras, não te desvies da doutrina pura. E Paulo tem outras passagens que eu depois irei partilhar convosco, onde ele fala da pura doutrina, da sã doutrina, mas também fala das doutrinas dos nicolaítas, de outras doutrinas. Há muitas doutrinas. O que é que quer dizer a palavra doutrina? Ensino. Mas há doutrinas verdadeiras e há doutrinas falsas. Há doutrinas que são de Deus e há doutrinas que são dos homens. Nós, cristãos, temos de nos estar baseados na sã doutrina, na pura doutrina, a doutrina que vem de Cristo. E ele diz, versículo 3, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, cá está, sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Esta palavra foi aqui traduzida por fábulas na minha versão, podia ser traduzida também por mitos. Sabem uma coisa, amigos, o mundo está cheio de mitos. Olhem, um dos piores e que mais estragos fez no mundo académico é o mito da evolução. Digo bem, mito da evolução. Jovens, eu vou-vos confessar uma coisa. Eu, quando tinha 17 anos de idade, eu fui tremendamente abalado por esse ensino. Está aqui alguém, não vou dizer quem é, mas estou a olhar para ela, em que eu estava na igreja de Santarém, que era a minha igreja, e um dia ousei dizer na minha igreja, vou contar isto, talvez sirva de lição para vós. Lição ou testemunho, melhor dito. Eu estava na minha igreja e ousei num sábado à tarde, nunca mais me esqueço desse sábado à tarde, eu ousei dizer que não acreditava mais em Deus. Vocês conseguem imaginar um jovem com 17 anos na igreja, vem à igreja regularmente e que ousa dizer à frente da minha mãe, dos meus irmãos e de todos quantos lá estavam, que eram meus amigos e conhecidos da igreja, não acredito mais em Deus. Sabem, eu hoje em dia, graças a Deus, Deus revelou-me isso, e não digo isto para mérito próprio, mas para mérito do Senhor. Eu sei porque é que eu cheguei a essa... Porque eu andava embrenhado com as ideias da evolução. O mito da evolução, a teoria da evolução, é uma teoria de origem diabólica. Diabólica. Não há outro nome que eu hoje tenha para descrever esse lixo. E não é só lixo, é lixo radioativo. Terrível isso. Embrenhou-se em todas as ciências, embrenhou-se na biologia, embrenhou-se na geologia, embrenhou-se na antropologia, embrenhou-se na psicologia, embrenhou-se na sociologia, está tudo contaminado com esse vírus maldito. Teoria da evolução. E sabem, inclusivamente, isto é lamentável, existem pessoas hoje dentro da nossa igreja, não estou a dizer que é esta a igreja de Canelas, quando eu falo da igreja, estou a falar da igreja em geral, igreja global. Infelizmente existem hoje pessoas dentro da nossa igreja que já não aceitam a literalidade do relato do Gênesis. E se vocês têm dúvidas, eu tenho lá no meu computador em casa um artigo que saiu na Revista Adventista Francesa. Revista Adventista Francesa, é uma revista oficial da nossa denominação, onde um membro de uma igreja em França escreveu a dizer que fazer uma leitura literal do relato bíblico da criação é fundamentalismo. Fundamentalismo, desculpem o termo, o raio que o parta. Eu fico em polvorosa quando eu vejo isto. Porque reparem, a doutrina da criação é uma doutrina absolutamente fundamental. E eu vou-vos dizer porquê. Porque se aquilo que vem no início do relato da Bíblia, o relato da criação, se isso é um mito ou uma lenda, como uma vez ouvi um padre dizer, e esse indivíduo escreveu esse artigo na Revista Adventista Francesa, vai exatamente na mesma direção, se o relato da criação que veio aqui na Bíblia é uma ficção, é uma lenda, é um mito, então Jesus é um mentiroso. Sabem porquê? Porque Jesus claramente, em Mateus 19, um dia que estava em diálogo com os escribas e fariseus que lhe vieram fazer uma pergunta armadilhosa sobre a questão do divórcio, não vou agora entrar por aí, atenção. Ele disse, não tendes lido que no início Deus os fez homem e mulher e disse, por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne? Isso vem lá em Mateus 19. E o que é que Jesus está a fazer? Está a citar literalmente Gênesis 2:24. E eu perguntei a esse padre, olha, diga uma coisa, você é cristão? Ele ficou assim muito admirado. Ele não era, não. Embora pretendesse ser. E esse padre ficou assim muito admirado a olhar para mim e disse assim, porquê que me pergunta isso? Eu vou-vos dizer, porque ele tinha acabado de me dizer que estamos a falar sobre o sábado. Eu disse, então mas o senhor padre não sabe que o sábado já vem desde a criação? Ah, mas esse relato da criação, isso é uma lenda. Isso é um mito. Eu vou-vos confessar, foi a primeira vez na minha vida que eu ouvi esse argumento. Ele já existia, claro, mas eu nunca tinha sido confrontado com ele. Dessa vez fui. E eu fiquei assim muito atarantado
mas de repente eu acredito que o Espírito de Deus iluminou a minha mente e eu olho para ele, vejo aqui na lapela do casaco uma cruz, e digo assim, você é cristão? Ele diz, por que pergunta isso? Bom, é que eu não consigo compreender, prossegui eu, como é que uma pessoa que se diz cristão não acredita naquilo que o próprio Cristo acreditou? E ele ainda ficou mais perturbado e diz assim, como assim? O seu padre não sabe, por exemplo, no Evangelho de Mateus, e os católicos normalmente conhecem bem os Evangelhos. O resto da Bíblia nem por isso, mas os Evangelhos, mais ou menos. E eu disse, não se lembra que em Mateus, no capítulo 19, nos é lá dito que Jesus teve este diálogo com os fariseus e disse isto assim, assim. Então, se Jesus tomou o relato que está no Gênesis como sendo literal, fidedigno, o que é que se quer dizer? Que Jesus acreditava na veracidade, na literalidade do relato do Gênesis. Então, se Jesus acreditava, como é que você que se diz cristão não acredita nesse relato? E, pá, o homem ficou todas as cores. Eu não consigo conceber a ideia como é que há cristãos e sobretudo adventistas do sétimo, que se dizem, é melhor dizer assim, que se dizem adventistas do sétimo dia e não acreditam na literalidade do relato da criação. Amigos, volto a dizer, se o relato da criação não é verdadeiro, não é fidedigno, então Jesus é um mentiroso, porque Jesus acreditou na literalidade, na veracidade do relato da criação. Jesus em Mateus 24, no sermão profético, falou, assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Ele estava a tomar como literal, como verdadeiro relato do dilúvio, que também é posto em causa. E vem dizer, leitura fundamentalista da Bíblia. Qual fundamentalista? Vamos dar uma volta. Amigos, nós temos que saber aquilo em que nós queremos. E nós temos que ser ousados. E jovens, sejam ousados, não tenham dúvidas. Não tenham receio. E quero terminar com um texto. A hora já vai adiantada. Venham comigo ler Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28. E amigos, deixem-me terminar-vos com isto. Muitas vezes nós temos como povo de Deus complexo de inferioridade. Não devemos ter. Atenção, também não devemos ter complexo de superioridade. Mas complexo de inferioridade é coisa que não devemos ter. E sabem porquê? Não são palavras minhas, por isso, por favor, façam como os bereanos, vão ver se as coisas são de facto assim como eu digo. Pode ser que nas vossas Bíblias esteja de forma diferente. Estou a brincar. Claro que não, eu sei. Vejam lá se está lá isso, Deuteronômio capítulo 28. Vamos ler os primeiros versículos 1 e 2 e depois passamos para o versículo 13. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre quem? Sobre quantas nações da terra? Quantas? Todas! Versículo 2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. 2 pontos, e segue-se uma lista enorme de bênçãos que o Senhor promete àqueles que lhe são fiéis. E uma dessas bênçãos vem relatada no versículo 13. Sabem qual é? Leiam comigo o versículo 13. O Senhor te porá por... Quem quer acompanhar-me na leitura? Cabeça! Onde é que está a cabeça em relação ao corpo? Está no topo, cá em cima. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E aqui a cauda significa, reparem, nos animais que andam horizontalmente, a cauda está na parte de trás, a cabeça está na parte da frente. E não por cauda. E só estarás em cima e não debaixo, se. Este se introduz uma condição. Há uma condição para nós estarmos nessa posição superior. Atenção que é diferente, há bocadinho eu disse não devemos ter complexo de superioridade. Uma coisa é o complexo, outra coisa é termos consciência que estamos no topo. Não há nada de errado em nós sentirmos que estamos no topo. Só há errado é se nós servirmos do facto de que sentimos lá no topo e começamos a olhar os outros assim, nariz empinado. Desculpem, mas vocês percebem o que é que eu quero dizer? Aí sim, nós devemos ter consciência que estamos no topo, mas estamos no topo com uma missão em mente. Estamos para servir, não é para andar ali... nariz empinado a pensar que é o melhor e que não há ninguém como ele. Não. Isso é um sentimento errado. Mas ter a consciência que estamos no topo e estamos no topo para uma missão, isso é correto. E reparem o que é que o Senhor aqui nos diz. São palavras dele, não são minhas. E só estarás em cima e não debaixo, se quê? Obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Sabem uma coisa, amigos? O povo mais abençoado à face de toda a terra é o povo adventista do sétimo dia. E, sobretudo, dentre os adventistas do sétimo dia, aqueles que são fiéis aos mandamentos do Senhor. Não há volta a dar. Se me vierem perguntar qual é a nação mais desenvolvida que existe hoje à face do planeta Terra, são os Estados Unidos da América? Bom, em termos humanos, em termos políticos, militares, económicos, culturais, é os Estados Unidos da América. Ninguém o contesta hoje. Aqui há uns anos atrás ainda se contestava. Hoje ninguém ousa contestar isso. Agora eu vou ousar fazer uma declaração
Sabem, há uma nação que ainda é superior aos Estados Unidos da América. É a nação dos Adventistas do sétimo dia. Amigos, que honra, que privilégio pertencermos à nação que está acima de todas as outras nações. Vocês dirão, pastor, pera lá. Mas isso aplicava-se ao antigo Israel, ao Israel de antigamente. Esses sim eram a maior de todas as nações. Eu pergunto, e qual é o Israel moderno? Qual é o Israel de hoje? Só alguns termos de comparação para vocês refletirem. O Israel de antigamente, o Israel bíblico, era um povo adventista, sim ou não? Porquê que era um povo adventista? Eles aguardavam o advento de Cristo. O primeiro, obviamente, porque Jesus ainda não tinha vindo a primeira vez. Então, eram eles um povo adventista, o Israel de antigamente eram. E hoje, o povo adventista é adventista? Já o disse. É adventista. Era o Israel de antigamente um povo que guardava o sétimo dia? Era. E o povo de Deus de hoje guarda o sétimo dia também? Sim. O Israel de antigamente era um povo que fazia do santuário o centro da sua vida religiosa, sim ou não? O santuário era o centro da vida religiosa do antigo povo de Israel. E sabem uma coisa? A doutrina do santuário, ou o tema do santuário, está no centro da teologia adventista. Sabiam disso? O povo de Israel do passado era um povo que, mais do que qualquer outro povo, tinha uma compreensão correta e exata sobre o grande conflito entre o bem e o mal, sim ou não? Sim. O povo adventista de hoje tem uma compreensão melhor do que qualquer outro povo sobre o conflito entre o bem e o mal, sim ou não? Sim. O povo de Israel do passado tinha o espírito de profecia no seu seio, sim ou não? O Israel de hoje tem o espírito de profecia no seu seio, sim ou não? Tem. O povo de Deus do passado tinha uma mensagem de saúde? Tinha. O povo de Deus hoje tem uma mensagem sobre saúde? Tem. O povo de Deus no passado tinha uma mensagem, um conhecimento sobre o estado do homem e da morte, como nenhuma outra nação à volta deles tinha? Tinha. O Israel de hoje tem uma compreensão sobre o estado do homem na morte como nenhuma outra igreja tem? Tem. E eu podia multiplicar as semelhanças. Isto para dizer o quê? Nós hoje somos o Israel de Deus. Eu digo isto alto e bom som. Venha quem vier e podem gravar isto. Portanto, esta profecia, ou melhor, esta promessa que aqui encontramos em Deuteronômio 28, não foi só para o povo de Israel. Foi também, claro que sim. Mas é para quem também hoje? Para nós. Então, amigos, não temos de ter complexos de inferioridade. O Senhor colocou-nos no topo. E colocou-nos no topo para quê? Agora não é dizer assim, eu estou no topo, que bom, agora estou cá. Não. Isso é bom, saber isso, claro que é bom. E devemos regozijar-nos com isso, atenção. Mas agora com o regozijo vem o peso da responsabilidade. Qual é o peso da responsabilidade? Pregar a palavra. Anunciar a palavra à esquerda e à direita. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Prega a palavra. Quer seja oportuno, quer não. Amigos, não fiquem limitados às vossas funções. Olhem para os diáconos do Novo Testamento. Eles certamente começaram a fazer as suas funções com todo o esmero, com todo o carinho, não tenho dúvidas disso. Mas depressa eles pularam para outro nível. E estavam a pregar a palavra de Deus como os apóstolos estavam. Eu quero ver vocês também a pregarem a palavra de Deus com poder como eu. Eu digo, não temo nenhum concorrente. Eu fico muito contente quando vejo concorrentes, entre aspas. Quantos mais, melhor. Quantos mais pregarmos a palavra, tanto melhor. Pregamos a palavra. Amigos, não esperem de mim outra coisa. Durante estes 5 anos eu vou-vos pregar a palavra. Que gostem ou não, vão-me ouvir com a palavra. E sabem, não tenho receio de pregar a palavra, sabem porquê? Porque assim como eu sei que a palavra pode-vos fazer doer, a mim também me dói, eu penso que eu sou diferente de vocês. Às vezes também me dói. Quando eu estudo a palavra, sabem, às vezes apanho assim umas bufetadas sem mão que dói. Mas eu digo, Senhor, ainda bem, se for preciso, dá mais. É preciso nós nos colocarmos de acordo com a palavra. Amigos, a autoridade suprema na vida de cada um de nós, crentes desta igreja, e na vida da igreja, é a palavra. Não é a palavra do pastor, não é a palavra do presidente da União, não é, por muito bom que ele seja, não importa. Não é a palavra do presidente da divisão ou do presidente da conferência geral, seja quem for. A autoridade máxima na igreja adventista do sétimo dia é a palavra de Deus. E quando nós nos colocamos sob, S-O-B, quer dizer, debaixo de, quando nós nos colocamos sob essa autoridade, ninguém nos apanha. Que Deus nos ajude, amigos. Não tenhamos complexos. Se tenhamos uma santa ousadia em nós, pregamos a palavra, comuniquemos a palavra aos outros e nós vamos ver as pessoas a vir, como aconteceu na igreja primitiva. Que Deus nos abençoe grandemente.